pessoal, tudo bem? Vamos trazer mais um vídeo para você para ampliar um pouco a nossa visão, a nossa rotina da nossa vida. Então eu gosto de trazer algumas informações nesse sentido para a gente ampliar como está a nossa vida. Você já parou para analisar como está a sua vida? Ela está boa? Está ruim? Está ótima nesse momento? Como é que está? Os problemas que acontecem, você resolve tranquilamente? Você tem uma dificuldade como resolver os problemas da sua vida? Então reflita, se melhorasse na sua vida alguns aspectos, o que você gostaria que seja melhorado? Tudo aquilo que a gente faz demais, por exemplo, em várias vezes, se torna bom, se é relativamente bom. Mas se é realmente ruim, por exemplo, como um vício, faz muitas vezes, acontece um distúrbio na nossa energia, no nosso corpo. Então, tudo aquilo que a gente faz que não é uma realidade, não soma crescimento para nós, há uma situação de vício, né? Então, a gente tem muitos vícios na nossa vida que às vezes temos que tomar cuidado também, porque isso está dentro do nosso crescimento, né, como um ser humano. Então, vício, por exemplo, de drogas, de comida, e se alimentar demais nesse sentido. Então, assim, automaticamente a gente às vezes está se destruindo aos poucos, tá? Vamos dizer assim, se matando aos poucos no sentido da vida. Então, por quê? Porque tudo aquilo que a gente fala, alimenta, por exemplo, ingere, isso cai dentro do nosso campo energético, da nossa energia, porque tudo que a gente faz, pensa, então a nossa comida, as nossas ações, então tudo causa uma energia. Então a gente alimenta de tudo aquilo que a gente faz. Então, para a gente melhorar a nossa vida, temos que saber o que está de errado, o que é bom, preciso alimentar um pouco mais, para trazer crescimento na nossa vida. Então, por que sofremos? Isso, relativamente, em muitos aspectos, vem de tudo aquilo que a gente, às vezes, está numa situação que a gente vai vivendo momentaneamente de qualquer maneira. Então, a gente tem que ir filtrando, começar a compreender e separar, fazer uma separação do que é bom e o que é ruim. Então, assim, você está separando aquilo que é bom e ruim da sua vida? A amizade, então a comida. Você está prestando atenção naquilo que você vê na televisão, nas redes sociais? Então, assim, tem um ditado que é muito lógico, e isso é um fato também que está nas leis universais: tudo que é demais faz mal. Então, assim, você já parou para analisar de que muitas coisas que possivelmente a gente faz demais causa algo em nós, na nossa mente. Então isso dá um distúrbio na nossa energia em si, acaba desequilibrando em alguns aspectos. Então, analisando esse fato um pouco mais além, a gente entra dentro das leis universais que eu já coloquei em outros vídeos: ação e reação, causa e efeito. Se caso você não viu, não sabe como funciona, procure se informar mais sobre as leis do universo. Com isso, há um crescimento, porque você vai começar a entender e a prestar mais atenção, melhorando alguns aspectos. Então, automaticamente você vai melhorando a sua vida, porque temos as leis que regem o universo, que regem os planetas, que regem os seres em todo nessa imensidão. Então, por exemplo, de que acho que no meu ponto de vista, no sentido de que
Deus em si, às vezes, não está dando muita atenção no sentido para nós, porque tem as leis universais que regulam tudo isso. Então, assim, se eu fizer um mal, um erro, uma coisa ruim para alguma coisa, para um animal, para uma pessoa, eu vou ser responsabilizado pelas leis universais. Então, por que Deus ficaria aqui cuidando de mim se eu vou fazer certo ou errado, e você cuidando de você se você vai fazer certo ou errado? As leis, elas não falham. Em algum momento a gente passa por circunstâncias porque houve um erro lá atrás, porém a gente não lembra, não percebe, né? Então as leis universais, elas não falham. Mais cedo ou mais tarde vem a conta dos nossos erros. Então, assim, é que nem a lei de trânsito, por exemplo. Temos as leis de trânsito, às vezes não sabemos. Entremos numa cidade com o veículo e de repente fomos multados. Então alguém avisou, alguém veio cuidar de você para você não infringir a lei. É muito difícil, né? Então temos leis universais que funcionam mais ou menos na mesma proporção. Se você erra, fica gravado no nosso campo energético, que é a questão de energia, que a gente não consegue ver. Então, em algum momento, a gente, vamos dizer assim, a gente passa por uma filtragem. Tem que, vamos dizer assim, um reajuste daquilo que a gente errou. Então, sempre há uma compreensão no sentido da vida. Então, as leis universais estão aí para ajudar a entender um pouco mais sobre nós mesmos, sobre o crescimento da nossa vida, sobre o que é certo, sobre o que é errado. Então, assim, a partir do momento que nós, seres humanos, começamos a mudar a nossa mente no sentido de crescimento, porque o mundo físico em si que vivemos, ele é maravilhoso, fantástico, porém, às vezes a gente fica muito preso nele, pensando em só adquirir, só ter as coisas no mundo físico, e esquece que somos espírito, temos alma. Assim que isso, vamos dizer, é desligado no nosso corpo, o que sobra? Sobra energia. Para onde vamos? Você já se questionou nesse aspecto? Você já analisou sobre isso? Você está procurando saber como funciona essa parte que depois que a gente desliga do corpo físico? Então é interessante que pensamos a esse respeito sobre esse aspecto, que é muito interessante, porque às vezes ficamos presos muitos anos na vida no mundo, no sentido de que o mundo às vezes nos prende por quê? Só o que vemos. Mas você vê a sua alma? Você vê a alma das pessoas? Ninguém vê, né? Então, assim, é bem difícil dar compreensão. Só que a partir do momento que a gente muda no ponto de vista que a gente compreende, muda a catraca da compreensão, a nossa mente ela pode ser vista assim, a vida de outra maneira, porque a mente ela é extraordinária. Então, uma pessoa que sofre às vezes muitos anos e uma pessoa que às vezes não sofre, ela tem um ponto de vista diferente, a mente uma pessoa da outra. Então, assim, muitos aspectos de muitas coisas de entendimento requer ponto de vistas diferentes. Então, aonde que às vezes dá em muitas situações, às vezes familiares, pessoas conhecidas, contradições, intrigas, porque o ponto de vista das pessoas são diferentes. Então buscamos compreender mais sobre as outras pessoas, sobre qual é o ponto de vista, qual é o projeto, qual é a situação que devemos entender sobre a vida. Que a vida não é só isso que vimos aqui no plano físico, com os nossos olhos. Então, assim, o que buscamos? Comer, ganhar dinheiro, comprar as coisas, né? Enfim, temos casas, carros. Então, não é só isso.
Então, assim, a nossa mente, ela pode sempre estar melhorando em vários aspectos. Mas vejo eu de que o aspecto mais interessante é quando a gente começa a enxergar a verdadeira realidade de quem realmente sou eu. Então, assim, se você estuda, compreende sobre, depois que você parte daqui, que, por exemplo, assim, tem estudos bem legais de Valdo Franco, Chico Xavier e outros mais na internet. Então, assim, o que somos depois que morremos? Para onde vamos? Então, reflita um pouco mais sobre isso. Então, o que nós tínhamos para colocar seria isso. Quero agradecer você que ficou até esse momento. Muito obrigado.